Então, eu me chamo Vessia Caldas, sou fisioterapeuta, trabalho no Centro Especializado de Reabilitação aqui em Natal, CER3, no setor responsável pela entrega, né, e prescrição tanto de órteses quanto de próteses. E aí o tema da nossa web aula hoje vai ser órteses para pessoas com deficiência. E esse e-mail é o meu e-mail para contato, né, para tirar alguma dúvida em relação ao tema da palestra ou mesmo em relação à aquisição desses itens, né, pelo SUS aqui no estado. Então, para a gente começar, né, vamos falar sobre um conceito que é importante de ser compreendido, que é o conceito do que é uma órtese. Né? O termo órtos, ele vem de correção. Então, quando a gente fala de órtese, a gente está falando de um dispositivo, né, que ele é aplicado externamente a um segmento corpóreo e que ele é utilizado para modificar as características estruturais e funcionais dos sistemas músculo-esquelético e neuromuscular. Então, quando eu prescrevo uma órtese para um paciente, eu tenho o objetivo de alguma maneira, fornecer apoio, alinhar esse segmento corporal, evitar ou corrigir deformidades e melhorar a função de alguma parte do corpo. Então, quando a gente fala de órtese, a gente fala de um recurso a mais dentro do tratamento de reabilitação do paciente, que vai auxiliar esse membro a ter uma melhor função, né, ou a recuperar a função que foi perdida. A gente vai ver ao longo da aula que existem vários objetivos para a utilização de uma órtese e vamos conversar um pouco sobre cada um desses objetivos. É importante a gente compreender que dentro desse universo das órteses e próteses, o mercado hoje ele oferece uma série de materiais diferentes que podem ser utilizados também com diferentes objetivos. E para um profissional que trabalha nessa área, é importante conhecer os principais materiais, as suas vantagens, as suas desvantagens, os custos relacionados à utilização de cada um desses materiais, porque todas essas informações elas vão influenciar na tomada de decisão do profissional no momento da prescrição. Então, se de repente o profissional ele não conhece o que o mercado oferece de possibilidades, ele não vai poder, no momento da prescrição, oferecer para aquele paciente um determinado item que seria mais adequado para a sua reabilitação, para a manutenção da função da estrutura corporal que vai ser avaliada e que, consequentemente, vai utilizar esse dispositivo. Então, para trabalhar com essa parte de órtese, é muito importante a gente estar sempre antenado com o que o mercado traz de novidades, né? Quais são as possibilidades existentes para que a gente possa sempre oferecer para o paciente a melhor opção. Uma outra dúvida que também ocorre com muita frequência é em relação a dois conceitos que andam juntos, né? Mas que não falam de uma mesma coisa especificamente. Sempre que a gente fala de órtese, é muito comum vir também a prótese junto, né? Mas uma órtese é um dispositivo diferente de uma prótese. Então, como a gente falou lá no primeiro slide, uma órtese ele é um recurso, né? Um dispositivo que vai ajudar uma função específica sobre um segmento corporal. Ou seja, esse segmento corporal ele existe e ele vai ser contemplado com um dispositivo externo que vai, de alguma maneira, auxiliar a sua função, seja com o intuito de evitar deformidades, de corrigir, de melhorar o alinhamento corporal, de melhorar a força muscular, mas ele sempre vai agir sobre um segmento que existe. E quando eu tenho uma prótese, na verdade, eu tenho um dispositivo, um recurso que vai substituir um membro, né, um segmento corporal que foi amputado, ou que foi mal formado. E aí ele vai precisar de um dispositivo externo para que possa completar o comprimento daquele membro e garantir funcionalidade para o indivíduo. Então, isso é bem importante da gente ter em mente nessa diferença existente entre esses dois conceitos. Então, a órtese ela vai agir sobre o segmento corporal para auxiliá-lo, alinhá-lo, melhorar a sua biomecânica, promover a sua imobilização, enquanto que uma prótese ela vai substituir a função de um membro que foi amputado, seja esse membro uma perna ou um braço, em seus vários níveis de amputação.
Hoje a nossa aula vai falar especificamente sobre órteses, né? Próteses poderia ser um tema para um outro momento, né? Uma outra web palestra. Então, uma órtese, ela é um dispositivo externo, né, que vai estar junto ao corpo, e ele vai usar na biomecânica para corrigir alguma postura inadequada, para sustentar essa estrutura diante de uma fraqueza muscular, por exemplo, ou para estabilizar perante uma alteração de tônus. Então, todos esses objetivos aqui, eles estão dentro da utilização de uma órtese. A gente pode corrigir um alinhamento inadequado, pode sustentar, por exemplo, um joelho em extensão para um paciente que não tem força muscular para isso, permitindo a posição ortostática. A gente pode estabilizar uma articulação que está apresentando no momento um déficit proprioceptivo, e aí essa órtese vai ajudar nessa estabilização enquanto o paciente faz o processo de reabilitação, né? Então a órtese ela tem todas essas funções e ela vai funcionar, né, baseada na biomecânica corporal, ajudando essa biomecânica corporal a ficar da maneira mais adequada possível, ok? Então a gente pode ter uma órtese que vai ser usada temporariamente pelo paciente ou uma órtese que vai ser usada de maneira permanente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que sofreu entorse de tornozelo e que está com uma instabilidade ligamentar, precisa, durante um certo tempo, utilizar uma órtese, um imobilizador, para ajudar a prevenir novas lesões. Então, esse é um uso temporário para esse dispositivo. Um paciente que fez uma cirurgia de ligamento no joelho e que vai precisar ficar com o joelho imobilizado no período pós-operatório, então ele pode usar também uma órtese temporária. Normalmente, quando nós falarmos de órteses temporárias, nós estaremos falando de processos relacionados a ortopedia ou reumatologia, que são condições, o paciente faz a reabilitação e depois ele não precisa mais utilizar aquele recurso. Quando a gente fala de uma órtese permanente, aí a gente normalmente está falando da área neurológica, que são pacientes que têm alterações motoras, têm alterações de tônus, e essas alterações vão fazer com que o paciente necessite sempre desse recurso, seja para evitar uma deformidade, seja para auxiliar na manutenção da postura ortostática, seja para facilitar a marcha, seja para tentar deixar as articulações em uma posição funcional para que o paciente possa realizar algum tipo de movimentação. Então, é um paciente que vai estar sempre utilizando esse recurso no sentido de melhorar a sua funcionalidade e evitar complicações. Então, quais são os objetivos e benefícios terapêuticos das órteses? A gente poderia classificar aqui em imobilizar, estabilizar ou proteger, e aí a gente estaria falando de uma articulação ou de um membro, né, num processo de dor ou de déficit muscular, como os exemplos que a gente citou anteriormente, relacionados a processos de pós-operatório, pós-lesão, ou mesmo em situações de lesões por uso repetitivo daquela articulação ou daquele membro. E aí, durante um intervalo de tempo, eu preciso imobilizar esse membro até que ele possa, até que esse processo inflamatório ele possa ser resolvido, e aí o paciente vai, dentro do processo de reabilitação, seguir, né, e depois de um tempo retirar essa órtese. Então, a gente pode usar uma órtese com esse objetivo, né, que seria uma órtese temporária, e à medida que o processo de reabilitação fosse seguindo, o paciente não ia mais usar esse dispositivo. Além desse objetivo, a gente pode utilizar para prevenir e corrigir contraturas e deformidades, que são muito comuns nos pacientes neurológicos, devido às alterações de tônus que eles apresentam. E aí a órtese, nesse contexto, ela vai posicionar o membro de maneira funcional e fisiológica, né? Na verdade, de maneira fisiológica, porque o funcional a gente pode confundir com a órtese dinâmica. Então, ele vai posicionar o membro da maneira adequada e vai evitar que o paciente desenvolva essas complicações que são decorrentes do tônus alterado relacionado às patologias neurológicas. E como um terceiro
objetivo, a gente poderia colocar facilitar a movimentação voluntária, né, do paciente e também facilitar a marcha. Então, nesse contexto, a gente também pode utilizar esses recursos para manter o paciente em posição ortostática, por exemplo, facilitar a marcha através do travamento de articulações que o paciente não tem condição de fazer de forma voluntária, e aí eu vou permitir que ele consiga movimentar-se, né, além do que a sua capacidade física permite, sem o uso desse dispositivo. Então, a gente tem aí essas três possibilidades, né, e benefícios terapêuticos de utilização desses recursos. E aí, esmiuçando um pouco mais, né, esse conceito, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esses objetivos. Então, como a gente já vem falando, eu posso usar uma órtese para imobilizar um segmento corporal relacionado a uma situação de trauma ou de um pós-operatório. Então, o paciente vai precisar passar aquele período com aquela articulação ou com aquele membro em repouso, e aí, para isso, ele vai utilizar a órtese como um recurso nessa articulação. Lembrando que, nesse caso, a gente estaria falando de uma órtese de uso temporário. Também podemos utilizar a órtese para proteção desse segmento. E aí, em vez de a gente ter aquele raciocínio da ortopedia, né, da imobilização e dos traumas e pós-operatório, a gente vai proteger esse segmento corporal de uma movimentação excessiva que naquele momento está causando um processo inflamatório. Então, eu posso utilizar, né, esse recurso para evitar que o paciente continue a fazer essa movimentação e, consequentemente, que piore o processo inflamatório que ele apresenta. Outra possibilidade é a questão da propriocepção, né? E aí eu vou tentar evitar lesões relacionadas principalmente à instabilidade articular. Então, são aqueles famosos tensores, né, que as pessoas utilizam nas articulações e eles vão fazer com que aquela articulação, enquanto a estrutura muscular, né, que estabiliza não está adequada, ela fique segura pelo uso desse recurso externo. E também a correção, né, relacionadas a encurtamentos, retrações e desvios. Principalmente quando a gente fala aqui de correção, a gente pode citar as órteses que são para a coluna, né, que elas vão trabalhar dentro dessa lógica de realinhar a coluna e tentar reverter essas alterações de alinhamento e de postura que o paciente pode apresentar. Então, todos esses objetivos, eles são possíveis, né, dentro da utilização das órteses, e é super importante, né, como eu já falei lá no começo, a gente conhecer quais são as opções que existem no mercado, para a partir daí, de fato, poder indicar para o paciente o que é mais adequado naquele momento. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, desses objetivos que a gente citou no slide anterior. Então, um exemplo de imobilização, né, o paciente com uma tala de imobilização para dedos, numa situação, por exemplo, após uma luxação ou após uma fratura. Para proteção, uma órtese de imobilização de punho, normalmente utilizada quando a gente tem pacientes com processos, né, relacionados a esforços repetitivos e a situações ocupacionais. Então, é uma órtese que vai ser usada temporariamente, né, assim como a de imobilização que a gente viu aqui na figura anterior. Para a propriocepção, normalmente essas órteses que são feitas em neoprene e que dão uma estabilidade articular, né, dão a estabilidade articular enquanto o paciente está no processo de reabilitação. E para a correção aqui o colete famoso, né, de Milwaukee, que é uma órtese cérvico-tóraco-lombar, né, lombosacra na verdade, que vai trabalhar com esses desalinhamentos da coluna no sentido de reverter essas curvaturas e fazer com que o paciente ele consiga, né, melhorar o grau que ele tem de escoliose. Vejam que são todos materiais diferentes, né, como a gente falou no começo da aula. A gente tem órteses aqui que são em neoprene, tem órteses que são feitas em termoplástico de alta temperatura, com estruturas metálicas. Então, existe realmente uma diversidade de materiais e a escolha desses materiais está relacionada também com o custo, mas com os objetivos de utilização dessa órtese para que o paciente possa receber aí os maiores benefícios a utilizar
esse equipamento. Então, a gente tem algumas classificações em relação aos tipos das órteses. A gente pode classificar as órteses de acordo com a sua função, certo? E elas podem ser órteses que são estáticas ou dinâmicas. Então, ou essa órtese não vai possuir partes móveis e, consequentemente, não vai permitir um movimento desse segmento que está utilizando essa órtese, ou ela pode ter uma parte móvel que vai possibilitar um movimento controlado para aquela função específica. Então, um exemplo aqui que a gente poderia falar para tornar isso mais claro. Eu posso ter uma órtese estática para posicionar, por exemplo, tornozelo e pé, para evitar deformidades, né, no paciente. E eu posso ter uma órtese tornozelo-pé, mas que é dinâmica e que permite que o paciente realize dorsiflexão e flexão plantar de acordo com a capacidade voluntária dele, mas ao mesmo tempo limite essa movimentação a 90 graus, o que evitaria que o paciente tivesse uma marcha equina, por exemplo. Então, a gente tem essas duas possibilidades. A gente pode tanto trabalhar com segmento totalmente imobilizado, quanto permitir um movimento articular controlado que seja funcional. Então, a gente tem aqui algumas figuras de órteses que são estáticas e aqui abaixo órteses que são dinâmicas, ou seja, que vão permitir que alguns segmentos corporais mantenham-se em movimentação mesmo diante da sua utilização. Já as órteses estáticas, a gente vê que elas não têm partes móveis. Além disso, a gente pode classificar de acordo com a confecção. Então, eu tenho órteses que são pré-fabricadas, que elas já vêm com tamanhos e medidas pré-determinados, como o tamanho PMG, por exemplo, ou órteses que são feitas sob medida. Normalmente aqui, quando eu estou falando de uma alteração de alinhamento que o paciente tem e que aquele segmento corporal dele não vai se adaptar ao modelo que já é existente para uma pessoa que não tem nenhum tipo de alteração biomecânica. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um encurtamento muscular, de musculatura flexora de dedos ou de punho, ele não vai conseguir utilizar uma órtese que vem pré-fabricada do mercado, porque ela vai exigir um posicionamento de punho e dedos que esse paciente não tem. E aí, nesse caso, ele não se adapta a esse primeiro tipo de órtese. A gente precisa partir para uma órtese que é feita sob medida, que aí vai ser confeccionada a partir do segmento corporal do paciente. Essa é a mesma lógica, por exemplo, de um colete de Milwaukee que é usado para a correção de escoliose, né? Esse colete ele precisa ser confeccionado de acordo com as alterações que o paciente tem. Ele não pode utilizar algo que já venha pré-fabricado. Então, essa é a grande diferença. Se o paciente já compra uma órtese que tem tamanhos pré-determinados, ele chega na loja, escolhe o tamanho dele e leva, ou se o paciente tem alguma alteração importante que justifique que seja feito um molde a partir do seu segmento corporal. E aí, com esse molde, a sua órtese vai ser confeccionada, certo? Por isso que a gente colocou aqui que ele vai seguir um processo de indicação, confecção e de ajustes, porque nem sempre, num primeiro momento, essa órtese vai ficar adequada. E aí ela pode precisar retornar para a oficina ortopédica e fazer alguns ajustes em regiões de pressão ou alterar algum ângulo dessa órtese para que ela fique realmente adequada para o paciente, certo? E voltando aqui só para a pré-fabricada, que eu não falei, elas podem ser não ajustáveis ou ajustáveis. Então, além de ter os tamanhos que já são pré-determinados, a gente pode ajustar essa estrutura ou não, de acordo com a característica que ela apresenta. Então, normalmente as órteses para punho e as que são usadas em tendinite, elas são ajustáveis. Elas têm velcros que permitem que você possa diminuir, né, o tamanho dela ou aumentar. E tem outras que não têm essa possibilidade. De acordo com aquele tamanho, precisa caber, né, dentro da articulação. Então, aqui são dois exemplos de órteses que são confeccionadas sob medida, né? Essa primeira aqui para posicionamento de punho e dedos, o que a gente vê que existe um ângulo maior de flexão dessas metacarpofalangianas aqui e interfalangianas também, maior, inclusive, do que o ângulo fisiológico que é respeitado nas órteses que são pré-fabricadas. Então, quando o paciente ele não consegue atingir a amplitude completa, ele precisa de uma órtese que seja feita para ele especificamente. E no segundo exemplo, a órtese, que é o colete de Milwaukee, que também precisa respeitar a angulação do paciente, a fim de que esse realinhamento ele seja possível
através da utilização da mesma. Já nesse segundo exemplo aqui, a gente tem as órteses que são pré-fabricadas. Então, percebam a diferença aqui de posicionamento de punho e dedos em relação à órtese que foi aqui do slide anterior. A gente vê que é muito maior o ângulo aqui do que na segunda foto. Então, nem todo paciente vai se adaptar a esse ajuste. Na verdade, a gente prefere que o paciente, principalmente para punho e dedos, ele use uma órtese que seja feita sob medida, porque ela anatomicamente vai ser mais aceita pelo paciente. E essa outra órtese aqui é uma órtese de dedos para manter a extensão de articulação interfalangiana, que também é pré-fabricada. Como é que a gente vai nomear as órteses? E aí é um grande nó dessa parte, porque muita gente tem dificuldade de gravar os nomes. Normalmente são nomes muito extensos ou são nomes relacionados a um sobrenome ou a um local, né? E isso acaba dificultando um pouco a memorização dessas nomenclaturas. Mas a gente pode nomear uma órtese pelo criador dessa órtese, por exemplo, o colete de Knight, que é o nome da pessoa, né, que desenvolveu esse dispositivo. A gente pode ter nomes relacionados ao local de origem, e aí o colete de Milwaukee, né, que a gente vem falando tanto aqui, é um exemplo disso. E a gente tem também as órteses que são denominadas pelas articulações que elas abrangem, ou pelo tipo de controle de movimento. Por isso que é comum a gente ver aquelas siglas quando a gente fala de órtese, porque normalmente cada letra daquela sigla diz respeito a uma articulação que está sendo envolvida por aquele segmento, ou por aquele dispositivo externo. Então, por exemplo, se eu tenho uma órtese para o pé, eu posso ter uma OP, uma sigla OP, que é a sigla em português, ou uma sigla FO, que é a sigla da nomenclatura em inglês. E à medida que a gente vai adicionando mais articulações aqui, essa sigla vai ficando cada vez maior, porque ela justamente diz respeito a cada uma dessas articulações. Então, é muito comum tanto a gente ver essas siglas em português, quanto essas siglas em inglês, quando a gente lê artigos, quando a gente lê livros, ou mesmo quando a gente vai lá no catálogo de um determinado fabricante, ou vai lá na tabela SIGTAP. Então, é muito comum a gente encontrar essas descrições utilizando cada um dos segmentos corporais envolvidos por esse dispositivo. E aí, aqui nesse quadro, a gente tem alguns nomes relacionados a órteses de membro inferior, órteses de coluna, né, para coluna, e órteses para membros superiores. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente fixar esse conceito. Então, nesse primeiro desenho, eu tenho uma órtese, que é uma órtese que a gente chama tornozelo-pé. Ela vai imobilizar a região do tornozelo e o pé também. Vocês podem encontrar essa órtese descrita como OTP, que vem do português, ou AFO, que vem dessa mesma nomenclatura em inglês. Ainda pode ser descrita como órtese suropodálica, justamente por conta do seu posicionamento em relação ao tríceps sural. E aí aqui nessa foto a gente tem dois modelos, um modelo em termoplástico de alta mais comum, que é esse begezinho, e hoje o mercado já oferece, principalmente para o público infantil, né, esses termoplásticos que vêm com desenhos diferenciados, tanto para meninos quanto para meninas. E a gente pode ver vários tipos aí, para dar um ar mais lúdico, né, para essa órtese durante a sua utilização. Então, por exemplo, a gente tem uma órtese aqui, tornozelo-pé. Outro tipo de órtese para membro inferior, uma órtese joelho, tornozelo, pé. E aí eu tenho uma sigla maior, tanto em português quanto em inglês, e essa órtese também pode ser descrita como cruropodálica. Vejam que na primeira órtese, essa órtese ela é estática, né? Ela não tem nenhuma parte móvel. Já nesse segundo exemplo, eu tenho uma parte móvel aqui no meu tornozelo, no meu joelho, e uma parte móvel também aqui no meu tornozelo, que pode ser regulada para ficar fixa ou não, dependendo da situação do paciente ou do momento da terapia que está sendo trabalhada. De repente, é um paciente que começa a usar essa órtese com a trava no joelho e à medida que ele vai melhorando na reabilitação, essa trava é liberada. Então, quando eu tenho uma órtese dinâmica, eu permito essa flexibilidade ao longo da reabilitação e do tratamento, à medida que o paciente vai melhorando. Um outro tipo de órtese, uma órtese tóraco-lombar, colete de Puth, também chamado assim, que é mais conhecido, e ele também tem essa nomenclatura justamente porque ele vai estar na coluna torácica e na coluna lombar.
uma órtese punho e mão, né, ou punho e dedos, normalmente descrita como OPM, às vezes vem na prescrição também uma órtese de posicionamento para punho e dedos, mas a OPM é uma melhor nomenclatura. Então, qual vai ser o papel do fisioterapeuta, né, diante do conhecimento desses recursos que ele tem, né, para que ele possa prescrever essa órtese para o paciente? Então, primeiro a gente vai fazer uma avaliação biomecânica e clínica, né, pontos importantes nesse sentido, tônus e sensibilidade do paciente, né, é muito importante a gente saber como esse tônus se esse tônus ele é aumentado, né, se a gente tem uma hipertonia, é importante considerar qual material vai ser utilizado, porque alguns materiais não resistem a hipertonias graves, né? Então a gente precisa usar de outros recursos, além da órtese, para poder fazer um controle desse tônus, de forma que o paciente realmente consiga usar a órtese depois. E a questão da sensibilidade também por conta das regiões de pressão que podem se formar. Então, se o paciente não tem sensibilidade naquele segmento corporal e ele não é orientado a inspecionar regularmente aquele segmento, ele tem grandes chances de, por exemplo, fazer uma área de pressão que pode complicar para um ferimento mais grave depois. Então, a gente tem que levar isso em consideração, observar como é que é a biomecânica desse segmento, para que a partir daí a gente prescreva para o paciente o que é mais interessante para a sua reabilitação. Então, uma vez tendo avaliado, né, a gente vai prescrever a órtese, vai analisar quais são os benefícios do seu uso, se realmente está melhorando a função do paciente, porque a órtese ela tem que ajudar o paciente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Não adianta eu colocar uma órtese de posicionamento e pedir que o paciente use o dia todo, quando ele tem alguma função voluntária daquele membro, e aí ele deixa de usar aquele membro voluntariamente para utilizar uma órtese de posicionamento. Então, isso não é adequado. A gente precisa realmente usar a órtese como um recurso que vai melhorar a função do paciente e não limitá-la. A questão também da praticidade, né, do seu uso. O paciente precisa saber, ou a mãe, né, se a gente estiver falando de uma criança, precisa saber como é que coloca, se está correto, se não está, qual é a forma mais fácil. De repente é uma criança que tem um tônus muito alterado e a gente precisa ensinar para a mãe uma pega no membro, uma posição que vai facilitar a colocação da órtese, porque posiciona melhor a articulação, né? Então a gente precisa ensinar isso também. E a questão da facilidade do seu uso e da sua segurança. Então a gente precisa treinar o paciente para colocar a órtese, né? Usar, fazer a manutenção adequada, inclusive a higienização. Isso é super importante. Às vezes a gente não diz, o paciente acha que aquela órtese não deve ser higienizada. E a gente sabe que o uso constante de algo próximo ao corpo, principalmente num ambiente como o nosso aqui no Nordeste, né, com a temperatura elevada, vai gerar suor, vai gerar mau cheiro. Então, assim, a órtese ela precisa ser higienizada com regularidade, né, e a gente precisa ensinar isso também para o paciente ou para o acompanhante. Se a gente estiver falando de uma órtese que vai ser usada para marcha ou para posição em postura ortostática para pacientes com lesão medular, por exemplo, também é importante a questão do condicionamento cardiorrespiratório, né? Ver como é que está a função cardiorrespiratória desse paciente e saber se ele tem condição desse posicionamento, né, em postura ortostática, desse treino de marcha e trabalhar isso também como um objetivo dentro da fisioterapia. Outra coisa importante, né, que eu acabei falando no slide anterior, orientações em caso de úlceras de pressão, principalmente nas zonas de apoio dessa órtese. Estar sempre atento a cuidados medicamentosos, principalmente nos pacientes com espasticidade grave, se eles usam toxina botulínica ou não, se vai ser necessário primeiro usar a toxina botulínica para depois colocar a órtese no paciente, né? O tempo de aplicação dessa toxina, se ele está no período ótimo para realizar alongamentos, para posicionar melhor esse segmento corporal, né? Então isso é muito importante. E reavaliar e descontinuar o uso se necessário. Então, o processo de utilização da órtese ele é dinâmico. O profissional sempre tem que estar acompanhando, ver se essa órtese precisa ser trocada, se ela já não está mais fazendo a sua função. Em relação às crianças, precisa ter uma troca por conta do crescimento, né, por conta do desgaste do material que é utilizado. Então, isso a gente precisa também estar sempre atento para poder ensinar para os pacientes. E a gente vem falando ao longo da aula toda as vantagens, né, os benefícios de utilizar a órtese, mas também é importante a gente
lembrar quando é que o uso dessa órtese vai ser contraindicada, né? Então, a primeira coisa, se o uso dessa órtese está gerando dor para o paciente, ela não deve ser indicada, pelo menos nesse momento, até que a gente reavalie o paciente e veja se ele tem condição. É como o exemplo que eu estava falando das órteses pré-fabricadas e sob medida. Então, se o paciente tem um encurtamento importante, ter uma diminuição de amplitude de movimento de punho e dedos, e eu vou tentar colocar esse punho e esses dedos numa órtese pré-fabricada, esse paciente com certeza vai sentir dor. Então, eu não posso colocar ele diante da utilização de um recurso que vai gerar dor durante muito tempo, né? A gente vai trabalhar um alongamento para tentar melhorar a amplitude, pode trabalhar uma cirurgia para liberação de tendão, pode usar uma toxina botulínica, mas isso tudo vai ser feito ao longo da reabilitação e quando ele tiver condição clínica de posicionar aquele membro naquela postura, é que isso vai ser feito. Então, a dor ela é um sinal que deve ser respeitado. Uma outra coisa que eu também acabei falando antes foi a redução da função, porque se eu coloco uma órtese que vai reduzir a função voluntária que aquele paciente tem, essa órtese ela não é indicada. A gente tem que sempre trabalhar a favor, como um recurso a mais, para manter a função do paciente, né, e ou melhorar essa função, nunca reduzir. Se o paciente piora a sua postura ou a marcha também com a utilização desse recurso, de repente a gente pensa em prescrever um tutor longo em alumínio e esse tutor é muito pesado. E aí o paciente, ao invés de conseguir melhorar essa marcha, ele acaba tendo mais dificuldade porque o dispositivo é pesado, porque exige um condicionamento cardiorrespiratório maior dele, e aí essa órtese não está sendo bem indicada. Então a gente precisa rever esse dispositivo e de repente substituir por um outro. Tem a questão também do sofrimento emocional, né? Quando a criança ou o adulto ele simplesmente não tolera a utilização daquele recurso. Isso é muito comum também em pessoas que têm alterações cognitivas, distúrbios de comportamento. Então, a mãe coloca a órtese na criança e a criança tira, coloca e tira. Então, é uma coisa que não vai atingir o objetivo justamente porque ela não consegue ficar. E aí a gente vai precisar lançar mão de outros recursos. Se eu tenho uma intervenção fisioterapêutica ou uma cirurgia que seja mais eficaz do que a utilização daquela órtese, isso também deve ser considerado. E aí a órtese pode entrar num segundo momento, com outro objetivo, né, como um recurso a mais, mas não vai ser o recurso principal. E uma outra coisa que também é importante é a questão das alergias, né? Restrição de circulação, se essa órtese estiver sendo colocada com muita força pelo acompanhante ou pela pessoa mesmo, ele aperta muito os velcros e aí isso pode gerar alguma área onde a circulação seja afetada, ou mesmo úlceras de pressão, principalmente em regiões de proeminência óssea, que a gente sempre tem que estar de olho para evitar que isso aconteça. E é importante sempre, né, a gente reforçando, observar a pele do paciente e o seu alinhamento corporal diante da utilização desse recurso. Então, como é que o fisioterapeuta, né, ele vai prescrever essa órtese? Ele vai precisar identificar quais são as necessidades do paciente, né, por isso a avaliação é tão importante, e escolher a órtese mais adequada. E aí, para essa escolha, é muito importante a gente levar em consideração o material desse dispositivo, qual é o objetivo do paciente usar essa órtese, quais são as opções existentes no mercado e o custo, né? Porque muitas vezes você tem uma boa opção, mas aquele custo ele é incompatível com aquele paciente. Então, a gente vai precisar usar algo que seja um pouco mais barato, mas que também consiga atingir aquele resultado. Essa área de tecnologia assistiva, ela vem cada vez mais se desenvolvendo. Então, hoje a gente tem muitos materiais com peso mais baixo, né, com menor peso, com maior resistência, com maior durabilidade, com maior acúmulo de energia e, consequentemente, ajudando mais o paciente na marcha, mas esse avanço ele tem um preço. Então, normalmente, os materiais de ponta, eles têm um custo muito elevado e eles não estão contemplados na tabela SUS, né, que a gente vai ver já já. Então, fica mais difícil a gente ter um acesso assim tão fácil a esses tipos de dispositivos. Mas é importante a gente saber que eles existem, conhecer, porque às vezes é a única opção que o paciente tem, né? E como eu venho reforçando ao longo da aula toda, é muito importante a gente conhecer o que é que o mercado oferece, senão a gente não tem como prescrever de maneira adequada para o paciente. Então, esse processo como um todo, ele vai acontecer
com a minha avaliação e prescrição, partindo para a fabricação, né, ou confecção, se for uma órtese sob medida. Depois a gente vai checar se realmente essa órtese está adequada, se ela precisa de algum tipo de ajuste ou não, e treinar o paciente para a sua utilização, para colocação desse dispositivo, para higienização e principalmente para observar sempre o segmento corporal, a fim de evitar que o paciente desenvolva algum tipo de complicação. Então, como a gente tem uma gama muito ampla, né, de equipamentos que são oferecidos, não só os equipamentos, como eu citei, que não estão contemplados pelo SUS, mas os equipamentos que o SUS fornece, né, eu achei importante trazer aqui como é que a gente pode ter acesso, né? Você que está assistindo essa web palestra, de repente está pensando, como é que eu posso saber quais são os materiais disponíveis no mercado, como é que eu posso saber o que é que eu prescrevo para o paciente ou não, né? Onde é que eu vou ter acesso a tudo isso? Então, lá no DataSUS, eu tenho um sistema chamado Sistema SIGTAP, que é um sistema que vai me dizer todos os procedimentos, medicamentos e órteses, próteses e materiais não cirúrgicos e ou cirúrgicos do SUS. Porque aqui ele vai contemplar tanto as próteses cirúrgicas quanto as não cirúrgicas. Então, dentro dessa base de dados aqui, eu posso acessar essa tabela unificada, que vai me dizer todos os itens que estão dentro dessa tabela que o SUS me fornece. E aí eu tenho como ver todos os tipos de órtese, de membro superior, de membro inferior, órteses para coluna, né, para tronco, de acordo com as descrições que eu tenho aqui. Então, o site é esse site que está aqui em amarelo, né? E a gente vai aqui para essa parte do site que é justamente a tabela SIGTAP. Então, se eu estou aqui nessa tela, eu vou clicar nessa caixa onde está escrito acessar a tabela unificada, e isso vai me trazer para essa outra tela aqui. Então, a primeira coisa que eu vou selecionar vai ser o grupo 7, que é o grupo de órteses, próteses e materiais especiais, e depois eu vou colocar no subgrupo não relacionadas ao ato cirúrgico, porque as relacionadas ao ato cirúrgico são as substituições de articulação, que aí é outro tipo de material. Então, a gente vai aqui dentro do grupo 7, do subgrupo 1, e aqui eu posso escolher qual tipo de OPM eu vou querer. Como nós estamos falando aqui da parte de ortopedia, né, de pessoas com deficiência, a gente vai para as OPMs ortopédicas, certo? Aí eu já coloquei aqui, ó, OPMs ortopédicas, e depois eu vou clicar nessa lupinha aqui embaixo, que ele vai me mostrar quais são os tipos de órteses que eu tenho. Então, ele vai me dar uma lista que é bem extensa. Aqui na primeira parte aparece só esses itens, mas vocês podem ver aqui que vai de 1 até 7, e a gente vai passando para ver. E cada um vai descrevendo que item é esse, ó. Órtese, cinta, tipo put, colar de put alto, baixo. Aqui tem um colete de Milwaukee, colete tipo Williams, e ele vai descrevendo os itens. Aqui embaixo tem cruromalleolar infantil, pélvico crural, tem vários itens diferentes. Então, vamos supor que eu quero saber como é que é essa órtese ou esse colete tipo Milwaukee. Aí eu vou clicar aqui em cima, certo? Do nome do dispositivo, e ele vai me abrir uma outra página. Isso serve para todos os itens que estão descritos na tabela, certo? Se você quiser conhecer qualquer um deles, é só você seguir essa linha de raciocínio aqui. Então, quando eu clico lá na órtese, né, no colete Milwaukee, ele vai me mostrar aqui o grupo, subgrupo, organização, para pacientes de atendimento ambulatorial, e depois ele vai mostrar aqui qual é o valor que o SUS paga por esse recurso. E embaixo ele vai descrever como é que é essa órtese, dizendo todos os itens que compõem esse dispositivo, certo? Então, para todos os itens que vocês procurarem, estou na dúvida o que é isso aqui, vai olhar aqui embaixo na descrição, nesse primeiro item, e ele vai explicar direitinho o que é que esse item tem, como é que é essa órtese e como é que ela funciona. Vejam que além desse item de descrição, eu tenho outras abas aqui. Eu tenho CID, tenho CBO, tenho classificação, tenho origem. Então, cada um desses itenzinhos que estão aqui em azul, eu posso clicar e vou ter outros tipos de informações. Nesse primeiro eu tive a descrição, e aí se eu clicar aqui no segundo quadradinho, que é o CID, para o colete de Milwaukee, vai ser isso aqui que vai aparecer. Então, o que é isso? Essa aqui é a lista de CIDs que são contemplados para que eu possa prescrever esse tipo de colete. Então, todos os pacientes que têm
essas características aqui, lá na minha prescrição, eu posso descrever, colocar esse CID e, consequentemente, depois prescrever o colete de Milwaukee para sua correção. Então, isso é bem legal, porque às vezes a gente não sabe um CID específico que pode utilizar, então tudo isso a gente tem acesso aqui no site. Continuando, a gente viu a primeira descrição, depois a gente viu o CID, né? A lista ficou bem grande porque são muitos CIDs. E aí depois a gente tem o CBO, que aí vai ser qual profissional pode ser responsável por essa prescrição. Então, veja que o fisioterapeuta, o médico, tanto o fisiatra quanto o ortopedista, são profissionais que podem prescrever esses itens. Então, isso a gente também consegue ver nessa aba aqui, ok? Então, esse universo de órteses e de próteses também é um universo muito grande, né? Essa web palestra, na verdade, ela vem dar uma ideia geral de como é que o profissional vai avaliar esse paciente, o que é que ele tem que levar em consideração no momento da avaliação, da prescrição, quais são os itens que ele tem no mercado. A gente trabalha via SUS, aonde é que a gente vai procurar essas informações, como é que a gente pode usar essas informações a nosso favor, né, para nos auxiliar no momento da prescrição. E eu acredito que tem tema aí para outros momentos e outras web palestras que também são bem interessantes. Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração da web palestra. E, mais uma vez, aqui o meu contato, né, fico à disposição para tirar dúvidas não só a respeito do tema dessa web palestra, mas também em relação à dispensação desses tipos de equipamentos aqui no Rio Grande do Norte, via SUS, né, principalmente através dos centros especializados em reabilitação. Ok? Então, muito obrigada.